Desde maio está prevista uma desaceleração nas vendas do comércio por causa da alta dos juros em decorrência do combate à inflação. Mas datas comemorativas como o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, costumam fazer as vendas darem um saldo positivo. Para falar sobre esse assunto está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos de Cuiabá, a CDL da capital, Célio Fernandes. Boa tarde, obrigado pela presença ao vivo. Boa tarde, eu quem agradeço. Como que estão aí as consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito da CDL Cuiabá, que é um termômetro aí sobre a movimentação dos consumidores no comércio da capital? Perfeitamente. Nós temos percebido que, até um pouco diferente do que ocorre no restante do país, o volume de consultas em Cuiabá ele vem aumentando. Isso é um indicativo bem significativo do aumento de vendas, né? Em relação ao Dia das Mães, por exemplo, nós tivemos um incremento de 11% no número de consultas comparado com o ano passado, mesmo período. Agora, essas medidas do governo, como que vocês comerciantes estão vendo essas medidas do governo? Elas realmente combatem a inflação, o aumento dos juros e a restrição do crédito? O governo tem tido parte do sucesso no curto prazo, né, mas esse não tem sido suficiente ainda, as medidas de aumento do juro, tá, da taxa de juros, não tem sido suficiente ainda para reduzir o consumo. Tá? O que a gente vê é que isso aí denota uma tendência, né, de redução do consumo, aí, principalmente para o segundo semestre, mas o que nós temos defendido também, em paralelo a essa medida de aumento da taxa de juros, é que o governo também reduza efetivamente os seus gastos, porque dessa forma ele também vai fazer a sua parte para promover o crescimento e não inibir tanto o desenvolvimento econômico. Por exemplo, o presidente do Sindicato do Comércio de Automóveis aqui em Mato Grosso, Paulo Bosco, ele tem um entendimento que o crescimento restrito devido a essas medidas do governo é uma forma até também de dar um fôlego aí para a indústria de automóveis, que tem uma demanda aí de 6 meses para produzir os automóveis. No caso de vocês no comércio, aí que lida mais com os têxteis e outros produtos, é também dessa forma ou não? Pode haver uma procura desenfreada dos consumidores que a indústria supre essa demanda? Veja, nós não temos problemas com demanda, até porque não tem uma expectativa assim, de um crescimento muito acima daquilo que tem sido normal, né? O crescimento ele ocorre, tem ocorrido até um pouco acima da média, as indústrias têm dado conta de atender a esta demanda, e nós acreditamos que existe ainda um espaço de demanda reprimida muito significativo, o que possibilitaria não apenas o desenvolvimento do comércio, mas também o desenvolvimento da indústria, principalmente da indústria local. Nós acreditamos que ainda há muito por crescer a indústria local em Mato Grosso, o comércio local aqui, né? Então existe um espaço bem significativo ainda, onde certamente não haverá falta ou carência de produtos para o atendimento às necessidades do consumidor. Ainda sobre o início da entrevista, quando o senhor fala desse aumento das consultas ao SPC, seria um comportamento também da parte do comerciante com mais rigor antes de fechar um negócio com o consumidor? Perfeitamente. Nós percebemos que o endividamento da sociedade como um todo, né, as pessoas que consomem têm se endividado muito. E o comerciante, evidentemente, para evitar que ele faça a venda do produto e não faça a venda, então ele se precaver utilizando a consulta do crédito e, evidentemente, as pessoas que tenham algum tipo de restrição em relação à obtenção do crédito acabam não podendo adquirir aqueles produtos e, consequentemente, não se endividando mais. Esse ano entrou em vigor aí a proposta do cadastro positivo, que recebeu elogios da parte de vocês comerciantes e críticas de alguns segmentos, como os organismos de defesa do consumidor, como os PROCONs. Uma crítica que se faz é que aquele consumidor que compra à vista e não a prazo, ele não faria parte desse cadastro positivo. É possível fazer uma correção nesse sentido? Eu acredito que isso vai ser possível, sim, porque o que está se avaliando não é a capacidade de pagamento do indivíduo. Se ele não tem restrições, isso já é um indicador para o cadastro positivo, tá? Um indicador que é levado em conta. Quando ele efetua pagamentos a crédito e faz o pagamento devido dentro dos prazos, quer dizer, ele ganha mais pontos dentro desse cadastro positivo. Mas eu vejo que essa medida das pessoas que utilizam
o pagamento à vista, ele não vai ter grandes restrições, até porque o hábito de consumo principal já é mesmo do pagamento à vista, né? Então ele não vai sofrer grandes restrições em relação ao cadastro positivo. E isso, ao longo do tempo, nós vamos perceber que é uma medida madura, moderna, para a avaliação do crédito de uma maneira mais perene, né? No Brasil, onde nós tivemos por um bom tempo assim, altas e baixas crises que traziam dificuldade temporária no pagamento, né? Então isso, com uma avaliação por um tempo maior, essa credibilidade do consumidor ela é mais valorizada. Analisando números da Junta Comercial do Estado, a gente percebe que desde 2010 a participação das empresas comerciais, dos novos empreendimentos, tem dominado a abertura de firmas aqui no Estado. Por exemplo, no ano passado, 45% de novas empresas eram no setor comercial. Agora, nos 4 primeiros meses de 2011, 41%. O que está acontecendo que tem motivado pessoas a se tornarem mais comerciantes aqui, principalmente em Cuiabá? Essa característica de Cuiabá como um berço, né, de comércio, por atender demandas de todo o interior do estado e até de outros estados, ela é sempre forte e o comércio aqui sempre se mostrou bastante forte, então vai continuar assim. E agora a gente vê que tem uma série de indicadores aí, com a expectativa da Copa do Mundo, algumas melhorias de investimentos públicos que têm possibilitado uma expectativa favorável à abertura de novos empreendimentos no setor do comércio. Vocês, enquanto líderes da sociedade mato-grossense, vocês comerciantes, vocês têm se mobilizado em algumas determinadas épocas sobre determinados assuntos. Alguns anos atrás em Cuiabá, exigindo, por exemplo, políticas públicas da prefeitura. Mais recentemente agora, entre 2010 e 2011, a questão do IPTU. Em que momento vocês estão vivendo agora? O que vocês estão reivindicando? E mais recente, lembrando agora, aquela questão também junto à questão da tributação por parte da Cefaz. Em que momento vocês estão vivendo agora sobre termos de políticas públicas? Eu acho que é importante colocar essa colocação, porque o setor empresarial, ele necessita de uma organização, assim como diversos segmentos da sociedade, nós podemos ver aí nas reportagens que antecederam as questões de interesses, né, que são defendidos por cada segmento. E o setor produtivo, e aqui falando especificamente do setor de comércio, através da CDL, nós buscamos fazer com que a sociedade ela tenha preservada a sua capacidade de pagar impostos, a sua capacidade de contribuir, de consumir produtos adequadamente e que o retorno destes impostos eles sejam devidamente aplicados. Então nós estamos bastante atentos a isso, inclusive em relação ao IPTU que você falou, o que o prefeito concedeu neste ano foi um desconto de 30% em relação à proposta inicial. E nós já estamos nos mobilizando para fazer com que esse desconto ele seja mantido para os próximos anos, porque não é possível, com o aumento que houve aí no IPTU, já neste ano, ele voltar a ter mais um incremento de 30% aí para o próximo ano. Então nós estamos atentos em relação a isso, estamos acompanhando a aplicação destes recursos na melhoria das obras públicas, na melhoria que a sociedade tanto necessita. E todas as vezes em que nós recebemos convites para a participação de diversos embates e discussões a respeito daquilo que é o melhor para a sociedade, daquilo que é melhor para o segmento produtivo, nós estamos abertos e participamos com certeza. Obrigado pela presença ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, uma boa tarde. Boa tarde.